Patriota, o deputado Nicolas Ferreira questiona o ministro da Economia do Lula, Haddad, por tanto empréstimo para país que não dá garantia de pagar. Nossos questionamentos. Minha primeira pergunta, senhor ministro, diz respeito ao discurso do presidente Lula durante a posse da Dilma no novo Banco de Desenvolvimento, que ele disse que o Banco dos BRICS precisa se organizar para oferecer empréstimos para infraestrutura, abre aspas, para países mais pobres da América Latina e do Caribe. E a gente sabe que para isso ser feito é necessário, né, que o banco, que esse empréstimo tenha garantido o Tesouro Nacional de países integrantes do NDB, no caso que o Brasil ele seria, no caso, fiador disso. Contudo, por exemplo, Cuba, Venezuela, eles possuem uma dívida ainda com o Brasil, né, com o BNDES, de 529 milhões de reais. Inclusive, Cuba, né, que deu aí como garantia do não pagamento charutos em troca para o Brasil. 75% foram quitados, saíram do Tesouro do Brasil, né, não somente não pagaram, como também aquilo que pagaram foi através também do FGE. Nesse sentido, eu indago, senhor ministro, se vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, sabe, de financiar países não somente ditatoriais, mas que também deram calote e continuam inadimplentes com o nosso país. E também se nessa construção dessas políticas públicas se será levada em consideração a opinião brasileira. Uma vez que a CNT fez uma pesquisa que quase 70% dos brasileiros não concordam com esse tipo de empréstimo internacional. E o meu segundo questionamento também diz respeito a que os demais colegas disseram aqui a respeito do Banco Central, de que o seu chefe, né, Lula, disse que eu vou esperar esse cidadão, Campos Neto, terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação do que significou o Banco Central independente. Contudo, no seu próprio plano de governo de 2018, Fernando Haddad, o senhor disse que o Banco Central manteria sua autonomia e seu mandato de controlar a inflação, permanecendo atento a temas como a estabilidade do sistema financeiro e o nível de emprego. Novamente, em janeiro agora, o senhor afirmou que não tem que estar satisfeito ou insatisfeito com o Banco Central, mas respeitar a autonomia da autoridade monetária. Então, considerando essas diversas incongruências, inconsistências, até mesmo dentro do PT, Kim Kataguiri citou aqui o que aconteceu com o seu correligionário do PT e essas críticas feitas, inclusive, ao regime fiscal, eu gostaria de saber se realmente tudo isso passa somente de uma falta de preparo, ou se é uma falta de incompetência, ou pode ser também aí os dois. Essa fica aí a minha pergunta, porque eu quero saber quando o povo brasileiro, de fato, vai ter as concretizações das promessas que foram feitas pelo seu chefe, como, por exemplo, até mesmo metaforicamente ou não, né, da picanha, ou do emprego, né, do aumento da distribuição de renda. Gostaria de saber, porque realmente a gente quer ver um país para frente, e acredito que essas daí são as minhas perguntas. Obrigado, ministro. O ministro Haddad tenta maquiar a péssima situação que o Brasil está passando, jogando culpa no governo do Bolsonaro, que deixou 51 bilhões em caixa. Só que o governo Lula, na metade do mandato, já está com dívida de mais de 200 milhões na economia brasileira. Eu respondo com gosto todas as perguntas, sem nenhuma dificuldade, e me coloco à disposição dessa casa para voltar aqui, se for necessário, que sempre é necessário, prestar contas do trabalho do Ministério da Fazenda. Deixa eu começar pelo Banco Central, porque as três perguntas mencionaram o Banco Central, acho importante, né? Quando a taxa de juros chegou em 13,75%, não chegou agora, chegou em agosto do ano passado, né? E chegou em agosto do ano passado a 13,75% porque houve uma farra durante as eleições, que tudo somado, nós chegamos em termos anualizados, deputado Mauro Benevides, a 300 bilhões de reais, gasto anualizado durante as eleições, entre desonerações, gastos adicionais, auxílios, tudo aquilo que foi feito de maio, junho do ano passado até a eleição. O Banco Central, PEC dos precatórios, né, o calote dos precatórios. Então, a autoridade monetária subiu a taxa de juro por completo descontrole das contas públicas. Absoluto descontrole das contas públicas. Há que se pensar se deveria chegar a 13,75.
Mas a inflação, vamos combinar que a inflação estava em 2 dígitos durante o governo Bolsonaro. Há muitos anos o Brasil não convivia com 2 dígitos de inflação. Chegou a 2 dígitos e aí o Banco Central se viu na contingência de subir de 2, né? Porque chegou a 2 a taxa de juros, ocasião em que o câmbio foi a 5. Quando o juro foi a 2, o câmbio foi a 5, porque os investidores estrangeiros acharam que aquela taxa era insustentável, de 2%. O câmbio que estava em 4 foi para 5 e não saiu mais dos 5. Nem com os 13,75 ele baixou. Mas a inflação caiu, começou a cair, né? E o movimento do Banco Central foi um reflexo do que aconteceu no ano de 2021, sobretudo em 2022. O que aconteceu das eleições para cá é o oposto. Nós começamos a corrigir toda aquela confusão que foi estabelecida no processo eleitoral. Confusão fiscal. Então, já no dia 12 de janeiro, eu estava tomando medidas saneadoras. No final de fevereiro, reoneração dos combustíveis. Agora, em março, a decisão do STJ, a aprovação do preço de transferência, são medidas saneadoras. E, portanto, abre-se espaço para redução da taxa de juros. Essa que é a verdade. E se você consultar vários especialistas, ninguém está fazendo política aqui, estamos falando de técnica. Muita gente que entende de economia imagina que haja espaço para iniciar um ciclo de cortes da taxa de juros. E isso não é ofensa nenhuma. É um debate que pode ser feito tranquilamente na sociedade. E um debate técnico. Um debate técnico. Não tem a ver com política. Inclusive, eu queria dizer que durante os 8 anos do governo do presidente Lula, nós só tivemos um presidente do Banco Central, que foi o Henrique Meirelles. E ele agiu com plena autonomia, sem a lei da autonomia. Agiu com plena autonomia e basta perguntar a ele. Nunca houve. E nem por isso o saudoso Zé Alencar, vice-presidente, deixava de criticar as taxas de juros praticadas. E qual é o problema disso? Alguém puxava a orelha do vice-presidente da República em questionar as taxas de juros praticadas por um presidente de Banco Central nomeado por aquele governo? Então não vamos politizar essa questão. Não se trata, não existe questão pessoal. Patriota, o deputado mais bem votado do Brasil, Nicolas Ferreira, do PL, é agora presidente da Comissão de Educação e dá uma aula de moral na bancada da esquerda. Veja esse vídeo comigo. Muita gente, enfim, tem um certo temor sobre os rumos dessa nossa comissão. Eu não temo, eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico de terraplanismo, de distração de temas que são fundamentais para a sociedade brasileira. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Mas não temo definitivamente, porque eu acho que a sessão do dia de hoje, ela dá um demonstrativo de que não é tão simples. Mexer com a educação pública brasileira não é tão simples. Criar distrações numa correlação de forças que não é favorável para aqueles que não acreditam na educação. E agradeço, presidente, a gentileza pelos 30 segundos a mais. Claro, sempre será concedido. Da extrema-direita tem que dar para nós também, não é mesmo? Eu preciso agora falar. Deputada Sam, não sei se você percebeu, Vossa Excelência percebeu, mas nenhum, absolutamente, inclusive dos seus colegas, fizeram ataques com relação pessoais à presidência e concordo que é um direito seu. Só que foi um compromisso feito por todos, inclusive eu estou feliz quanto a isso, que disseram que deixariam divergências políticas, partidárias, ideológicas, pessoais de lado. E a senhora profere isso. Então, se eu, e te respondendo, que aí você me dá esse direito também de te responder, se eu com 1,5 milhão de votos não posso estar aqui, fica complicado, né? Então, a minha representação, de fato, ela é dada não por você, mas por quem votou em mim. Eu estou aqui.
ok? E como alguém que é da educação, professora, só concluir, peço deputado. mais um minutinho para concluir. Um minuto não, mas Digo pode da concluir. importância de deixarmos de fora, não as nossas ideologias, mas sim respeitarmos o que significa democracia, e poder exercer a democracia é fazer os nossos debates a partir do conceito de laicidade. Nós não podemos nos colocar aqui para debater valores que vêm de uma direita evangélica extremista, que inclusive dificulta Deputada Carol, por gentileza, finalize o sua fala. combate à violência na escola, porque são discursos homofóbicos que fazem com que nossas estudantes e estudantes LGBTIQA+, sofram violência não só na escola, Deputada, como em finalize casa. sua fala, por gentileza. E também as nossas meninas e mulheres que, a partir de valores dessa direita... Próximo orador, deputado delegado Éder Mauro. Obrigado, deputada Carol D'Artora. Não, já concluiu, já passou um minuto, deputada. Eu estou utilizando os mesmos trâmites, ok? O senhor me perdoe, senhor presidente, mas assim como o senhor concedeu um minuto quando a deputada Alice Portugal se sentiu atacada pelo partido dela, eu só gostaria de responder à nobre deputada porque fez um ataque diretamente à comunidade cristã evangélica. Deputado um minuto Ottoni, eu deputado Ottoni, é consigo justo e responder. válido, o senhor tem a palavra Mas por não um foi minuto. citado nenhum deputado e nenhum partido. Cristofobia. Nós não estamos citado aqui. uma comunidade Não, cristã. desculpa. Não, Desculpe. Não, deputado, Mas deputado Tarcísio. não há. Também não houve a citação... Houve ao não, PCdoB. Não, então, Ao exato. partido. Exato. Nós não somos formados por E aí ela falou, religiões. Sim, deputado... Nós somos formados Mas por ainda há partidos pouco foi aqui. concedida. Deputado Tarcísio, o senhor confirmou o senhor confirmou o que o deputado Ottoni disse. Da mesma forma como eu concedi um minuto para a deputada Alice Portugal, para que ela falasse, porque citou o partido dela, PCdoB, é justo e acho que é equivalente que o deputado também Ottoni tenha um minuto. Se ele já tivesse falado, é equivalente. Ele citou os cristãos. Exato. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, se o deputado Ottoni já estivesse falando... Deputado do PSOL, Cléber Braga, que tem fama de brigão, causa tumulto com a base da direita em votação preliminar. Galera, antes de ir para o vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal para poder estar fortalecendo o nosso canal. E vamos para o vídeo. Faço questão de responder a cada um dos questionamentos que foram aqui apresentados. Eu vou fazer isso com toda calma e com toda firmeza. Eu tenho de dizer, já vi muitos casos tenebrosos aqui nesse Conselho de Ética, já fui relator de casos complicados nesse Conselho e temos novos instrumentos, inclusive, presidente. Pelo que foi dito e pelo que foi feito na sessão passada, estarei vigilante observando os posicionamentos do representado na sessão de hoje. Se for na mesma linha que foi na sessão passada, eu não costumo dizer, meu pai sempre dizia, não anuncio o que você vai fazer. Mas hoje eu lhe digo, se a linha de defesa do representado for a mesma utilizada na sessão passada, eu vou entrar com um pedido de suspensão cautelar do mandato dele. Faço questão de responder a cada um dos questionamentos que foram aqui apresentados. Eu vou fazer isso com toda calma e com toda firmeza. Deputado Alexandre Leite, Vossa Excelência disse que recebeu uma lição do seu pai de que não deve fazer ameaça, que deve cumprir. Mas aparentemente o senhor não aprendeu a lição do seu pai, porque imediatamente depois fez a ameaça, dizendo que dependendo do meu comportamento, apresentaria um pedido de afastamento cautelar. Eu já digo a Vossa Excelência, faça a apresentação. Não vai ter da minha parte qualquer tipo de diminuição daquilo que eu tenho que dizer e das expressões que tenho que apresentar com uma tentativa de me calar ou de me ameaçar. Isso não vai acontecer. Se fez a ameaça e acha que deve cumpri-la, o faça. Solicite à mesa diretora da Câmara o afastamento cautelar do mandato. Faça
o que nem a ditadura militar teve coragem de fazer, que é afastar cautelarmente um deputado porque ele utilizou um tom ou expressões diferentes daquilo que o senhor considerava que eu deveria fazer. Se eu devo contas a alguém, são as pessoas que têm referência no mandato e que esperam que o meu mandato não se submeta a esse tipo de ameaça. Não me submeterei. Segundo, o deputado Kim utilizou contra mim, na sua fala, todo tipo de adjetivo. Não é o primeiro caso, não é a primeira vez. Aliás, queria que o deputado, não sei se o deputado Chico ainda está presente, mas parece que não, tivesse aqui porque disse que o deputado Glauber foi abordado aqui dentro da Câmara dos Deputados, o que é mentira. Gabriel Costenaro estava parado, a pontapés, um sujeito que sequer o dirigiu a palavra. Isso não precisa acreditar na minha palavra, basta ver as imagens de câmera. E na sua defesa, na semana passada, ainda ousou chamar o MBL, movimento com o qual muito orgulho eu sou coordenador do governo do Petrolão. Não tenho medo dos jagunços do Glauber, não. Pode gritar, pode espernear, não tenho medo dos jagunços de Glauber Braga. Podem continuar xingando, esperneando. Aliás, terão bastante razão para chorar quando uma vez que o deputado Glauber for cassado. Logo ele, base do governo do Petrolão, do Mensalão, do escândalo dos aloprados, da morte de Celso Daniel. É engraçado que quando vem da boca do deputado Kim, não merece qualquer tipo de reprimenda. E não utilizou só contra mim, utilizou contra as pessoas que estão presentes aqui no Conselho de Ética hoje. E essa reprimenda em relação a ele não aconteceu. Peguem um vídeo de tudo que ele disse. E eu tenho que dizer, com toda calma, com toda tranquilidade, e repetir o questionamento. Deputado Kim, o sujeito do MBL, que estava no espaço do Congresso Nacional, colocou um stories na sua rede social, dizendo que estava aqui para cumprimento de uma missão. E aí botava um dedinho na boca como se fosse uma missão secreta. Vocês não enganam absolutamente ninguém, dando a interpretação de que a missão secreta era dialogar sobre o projeto de motoristas por aplicativo. O deputado Kim mente, mais uma vez, quando diz que aquele que ele protegeu não ameaçou a mãe de um militante nosso. Ameaçou uma mãe de um militante de mais de 70 anos. Só que a covardia não permite que assumam aquilo que fizeram. Esse mesmo sujeito, todas as semanas, segunda-feira, como foi dito pelo deputado Chico Alencar, eu presto contas das atividades do mandato no Largo da Carioca. Nas 3 últimas semanas, eu nunca fui à manifestação e mobilização de ninguém para tentar desfazer um encontro que tivesse acontecendo. Nas 3 últimas semanas, eles foram ao Largo da Carioca para poder provocar, inclusive o mesmo sujeito, para depois dizer, olha aí o desequilibrado. 3 vezes, nas últimas 3 semanas. Eu agradeço muito a disciplina da militância que lá estava e não permitiu que aquilo que eles tentaram acontecesse, que fosse desfazer a audiência ocorrida e que ocorre todas as semanas no Rio de Janeiro. Então mentiu mais uma vez. Mentiu e está protegendo aquilo que é uma organização criminosa, que se chama MBL. Não estão fazendo só comigo, não. Estão fazendo com parlamentares espalhados por todo o Brasil, e não só parlamentares, lideranças e forças de esquerda, para tentar intimidar a partir do medo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O nosso mandato não vai funcionar. Deveriam explicar aquilo que fizeram em uma universidade no sul do país, e a gente vai ter tempo de fazer isso a partir do momento em que a discussão
acontecer aqui nesse Conselho de Ética com professoras, estudantes. E tem vídeos de sobra. Se o deputado quer vídeos, tem vídeos de sobra que vão ser apresentados aqui no Conselho de Ética como meio de prova. Eu continuo dizendo com toda tranquilidade e com toda firmeza, deputado Paulo Magalhães, eu não queria ter o senhor como adversário ou inimigo. Essa não era a minha intenção. Mas o senhor reagiu a uma verdade. E a mentira não substitui a verdade. O senhor me abordou no corredor da Câmara dos Deputados dizendo: me sensibilizei com a sua defesa. Não podemos deixar que isso aconteça. Conte comigo. E mudou de posição. E quando eu afirmei isso, o senhor disse que não era verdade. E eu disse que o senhor estava mentindo. Eu não posso deixar de dizer. Posso falar isso nesse tom de voz? Posso. Mas a mentira não substitui uma verdade. E eu não posso deixar de dizer que Vossa Excelência faz isso por intermédio direto do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, que já disse e repetiu por inúmeras vezes que queria me tirar da Câmara dos Deputados. E isso, presidente, tem uma relação direta com a minha defesa. Por que Arthur Lira quer me tirar da Câmara dos Deputados? Porque eu sou uma das vozes que denuncia publicamente aquilo que ele faz. E eu não posso deixar de fazê-lo. Por exemplo, é verdade que no ano de 2021, ele ofereceu, através do seu agente, senhor Luciano Cavalcante, R$4.800.000 para que uma pessoa ficasse calada? É verdade, isso vai ser apreciado pelo Conselho, eu estou perguntando. O Conselho é quem vai ter que dizer. É verdade que ele manda por escrito para essa pessoa aquilo que a pessoa deveria dizer. E tem lá a comprovação de que esse documento sai da agência Nova SB? É verdade que a agência Nova SB recebeu do governo Bolsonaro milhões de reais em contratos sem licitação? É verdade que a Nova SB tem uma articulação direta e pessoal com o senhor Arthur Lira e que saiu do computador da Nova SB a carta para que uma pessoa ficasse calada em relação a acusações a Arthur Lira, oferecendo R$4.800.000? Olha, nós vamos ter próximos 40 dias que vão ser muito importantes para a gente passar limpo o que está acontecendo no Brasil. Vou me defender com todas as energias, mas não posso e não vou me calar em relação às ações do senhor Arthur Lira e o que ele faz com o Brasil. Se ele tenta agora cassar o mandato e articula essa cassação, ou articulou a apresentação. E essa foi mais uma notícia aqui do JV. Espero que vocês gostaram. Já deixa o seu comentário, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha para todos os seus amigos. Muito obrigado pela tua presença e até o próximo vídeo.